Olha, para tudo, tem um amigo meu, segura aí, hein? Porque eu tenho um recado importante para você que quer ganhar até R$100 por dia. Eu vou disponibilizar aqui no primeiro comentário fixado no chat um link de um grupo de WhatsApp do Marcelo Real. Ele dá sinais de roleta para você, diariamente, 97% de acerto. O cara é muito fera. Entra lá, dá um oi pro Marcelo e o Marcelo vai incluir você na resenha. Ele faz live diária, joga junto com você, vale muito a pena. E olha, vai porque o grupo tem tempo curto para ser gratuito. Então procura lá o Marcelo, vai lá, veja as lives, veja os sinais de dica de roleta e ganha até 100 pratas por dia. Vale muito a pena. Valeu? Recado dado. Segura aí, hein, cara. Bom dia! Um bom dia gigante para todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Hoje com essa boa responsabilidade, abraçando o Bom Dia Gigante para você bem cedinho aqui no canal Atenção Vascaínos, na ausência do companheiro Emerson Rocha, que está em São Paulo, cuidando de afazeres pessoais, liberado que está. Amanhã deve participar, se der tempo, do nosso pós-jogo, mas o Emerson Rocha merece. E hoje teremos essa dura e árdua responsabilidade de apresentar o Bom Dia Gigante. Às vésperas do grande clássico de amanhã, que saudade de ver o Vasco jogar. Eu que estive na Bahia no último jogo, como o canal acompanha todos os jogos, tô numa abstinência. Você que não está acompanhando em loco, que não vê o Vasco tem um tempo, ainda mais com torcida, foi naquele jogo com o Atlético Mineiro, deve estar com uma saudade imensa. E amanhã estaremos em maioria nas arquibancadas do estádio Newton Santos. E nós vamos contar todos os detalhes desse jogo de amanhã. Vamos falar do Vasco, vamos trazer possíveis escalações, as estratégias e principalmente falar de um homem que estará à beira do campo comandando o Vasco. Chegou com muita obsessão de tirar o Vasco e amanhã vai ter um duelo com o técnico da seleção brasileira. E aí, quem vai ganhar? Fernando Diniz ou Ramon Dias? Nós vamos trazer esses detalhes e muitos outros na sequência do Bom Dia Gigante. Agora a gente vai trazer um recado comercial bem rapidinho e na volta a gente começa a falar do clássico de amanhã. Agora sim, alô amigos, alô turma, começando o nosso Bom Dia Gigante, nessa sexta-feira, véspera do grande clássico que acontece amanhã às 4 horas da tarde no estádio Newton Santos. E aí, garantiu o seu ingresso? Vai estar presente amanhã no Engenhão para ver Vasco e Fluminense? Se não, fique ligado aqui no canal Atenção Vascaínos que amanhã a gente vai fazer a transmissão. Hoje vai acontecer o último treino do Vasco, antes da partida de amanhã. Você está vendo fotos aí do treinamento de ontem, os jogadores fizeram suas atividades, jogadores que estão praticamente aí há 11 dias treinando sob o comando do técnico Ramon Dias, com paz, com tranquilidade, CT fechado, os jogadores tiveram aí 3 dias de folga para descansar, para viajar, para desanuviar a cabeça, aproveitando a data FIFA e voltando a trabalhar desde quinta, sexta, sábado, domingo e a semana toda de treinamentos fortes e intensivos, incluindo o treinamento da última quarta-feira, que foi no estádio do jogo, no estádio Engenhão, seção do Botafogo. O Vasco da Gama fez o treinamento na hora do jogo, às 4 horas da tarde, no Engenhão, para adaptação, para pelo menos ter um caminho para o jogo contra o Fluminense de vantagem, porque jogar no gramado de grama sintética, sim, faz muita diferença. E o técnico Ramon Dias já tem na cabeça dele o time, mas vai definir. Claro que ele tem sempre aquela duvidazinha, porque o elenco deu uma encorpada, deu uma melhorada, tem mais jogadores como opção, mas eu diria que as dúvidas maiores de Ramon Dias estão do meio para frente. Ele não vai contar com Gary Medel, todo mundo sabe, está suspenso, o jogador que jogou agora pela seleção chilena 2 partidas das eliminatórias da Copa do Mundo e que vai voltar no jogo do Curitiba na quinta-feira. Mas, para o jogo de amanhã, Medel está de fora. Maicon deve ser o escalado, porque assim foi contra o Palmeiras, assim foi também no último jogo do Vasco na Bahia, e o Maicon fez bons jogos. A defesa deve ser a mesma, com o Robson, inclusive, na lateral.
Tem Zé Gabriel, que está de volta. O volante que cumpriu suspensão vai estar de volta e vai compor ali a posição de volante. Quando eu falo do meio para frente, 2 nomes eu incluo como jogadores que entraram muito bem na Bahia, foram importantes na pressão pelo empate e até pela pressão de uma possível vitória que não veio por detalhes. O francês Dimitri Payet, que jogou 45 minutos na partida lá em Salvador e foi muito bem, participou de bons lances, deu passe para o Jair perder aquele gol incrível. E o outro, Sebastian Ferreira, que foi o jogador que mais roubou bolas no Vasco durante todo o tempo que esteve em campo. Mais do que todos durante os 90 minutos, ele foi, em 45 minutos, muito mais eficaz. E talvez essa seja uma grande arma de Sebastian Ferreira para ganhar uma posição de titular amanhã. Porque o técnico Ramon Dias, que é claro, faz os treinamentos muito na surdina, sem muito aparecer, mas a gente sempre busca uma informação aqui e acolá. Tem 3 pontos importantes de estratégia para tentar vencer o jogo contra o Fluminense. Você vai ver na arte que nós preparamos aí um primeiro ponto que é muito básico de um time como o Fluminense, que tem a posse de bola e gosta de sair jogando de trás, marcação alta, marcar em cima. E aí, Sebastian Ferreira tem uma grande possibilidade de jogar assim, ao lado de Pablo Verratti. Os 2 jogadores, o paraguaio e o argentino, têm essa característica de marcação de força. E no jogo do turno, quando o Vasco empatou com o Fluminense em 1-1, o gol do Vasco foi feito numa pressão de bola, em cima da saída do goleiro Fábio, o Alex Teixeira roubou e o Pedro Raul acabou fazendo o gol cruzmaltino. Uma vantagem boa, um lance que prova que o Fluminense não gosta de ser atacado. Um segundo ponto muito importante que Ramon Dias quer explorar amanhã, posse de bola. O Fluminense normalmente tem mais posse de bola que todos os seus adversários. O que Ramon Dias quer é não dar a bola tanto ao Fluminense, valorizar também a posse de bola como o Fluminense faz. Mas o Fluminense marca em cima, que o Vasco saiba se desvencilhar dessa marcação e ter aí um contra-antídoto por conta de tudo que o Fluminense mostra de capacidade de posse de bola. E aí, 3 jogadores são muito importantes. Praxedes, porque tem essa característica, Paulinho, que também tem essa característica, e o próprio francês Dimitri Payet, jogador de muito talento. Um outro aspecto também a ser explorado pelo Vasco da Gama está nas laterais. O Fluminense não terá os 2 laterais titulares, provavelmente. Nem Samuel Xavier, que está suspenso, nem Marcelo. Marcelo está voltando de lesão, talvez não comece o jogo. Jogarão Guga e Diogo Barbosa, laterais reservas. O Vasco pretende usar sim essa força, principalmente do lado esquerdo com o Lucas Piton, tendo a referência de Pablo Verratti, jogador que pelo alto é o melhor dentre os 488 jogadores do Campeonato Brasileiro nas bolas aéreas. É realmente muito importante, apesar de ter Felipe Melo e Nino na zaga, 2 jogadores, principalmente o Nino, jogador de seleção, o Verratti pode ser muito assertivo. Usando o Piton pela esquerda, pela direita o Vasco talvez não tenha um lateral, tem o Robson, mas ali quem pode cair, Serginho, Peck, são jogadores que podem fazer também essa função. É um time talvez mais conservador, mais físico, mais forte na briga, na competição, para aí sim, com a bola no pé, saber matar o adversário. O meio-campo Paulinho, um dos grandes nomes dessa mudança da era Ramon Dias, falou ontem sobre o que o Vasco ainda pode evoluir. O time vem crescendo e vem jogando bem. Pode ainda evoluir mais? Paulinho falou sobre isso ontem. Cara, a diferença dos outros times, como Fluminense, Palmeiras, o time que já vem tendo um conjunto de muito tempo, é diferente, né? A gente está na forma de adaptação ainda, né, de um projeto, mas eu acho que de uns jogos para cá, acho que a gente deu uma resposta muito boa, muito interessante, de uma crescente muito boa da parte do time. Temos jogos muito interessantes que a gente fez contra Palmeiras, contra Bahia. O resultado positivo eu não vi, mas a gente deu uma resposta muito boa em termos de taticamente, fisicamente. Eu acho que é manter o nosso trabalho, manter a nossa confiança, continuar acreditando, e eu acho que as coisas vão começar a correr bem do jeito que a gente espera. Uma das características mais peculiares desse jogo de amanhã é a grama sintética.
Um gramado rápido, um gramado em que a bola corre muito. E o Fluminense gosta de jogar assim, com grama boa para poder rolar a bola. Paulinho falou sobre esses dois adversários, a grama sintética e o Fluminense. O gramado é um pouco diferente, né? A gente jogou lá contra o Palmeiras lá, sintético, mas acho que o do Botafogo é um pouco mais ainda diferente, um pouco mais inteiro. E a diferença do sintético é que a bola corre muito, mas fizemos um treino ontem, tentamos nos adaptar o mais rápido. E eu acho que depois que a bola rola, fica tudo normal. Sobre o Fluminense, é um adversário bom, né? Um adversário muito bem treinado, um time de muita qualidade. A gente sabe disso, sabe da importância do jogo, mas a gente também está bem confiante. Temos um time de muita qualidade, estamos numa crescente muito boa. É continuar acreditando no nosso trabalho e sabe aplicar tudo que a gente fez durante a semana. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. Mas a rodada de ontem do Campeonato Brasileiro botou uma pressão no Vasco para esse jogo de amanhã contra o Fluminense. Vamos aos resultados da rodada dos jogos de ontem. Jogos que indiretamente e diretamente atingem o Vasco da Gama. Fortaleza 2, Corinthians 1. Sim, atinge o Corinthians, que está ali na 14ª posição. Você vai ver já já a tabela de classificação. Um resultado importante, o Cruzeiro venceu o Santos, que se estagnou na primeira colocação dentre aqueles que estão na zona do rebaixamento. Cruzeiro 3-0 para o Santos. Curitiba, jogando em casa, com estreia de jogadores estrangeiros, com o Couto Pereira lotado, tomou uma goleada impiedosa do Bahia, com quem empatamos e quase vencemos domingo passado na Fonte Nova. Na verdade, no domingo retrasado. 4-2 para o Bahia. E um resultado que mostra que o Vasco foi bem em Bragança Paulista. O RB Bragantino ganhou do Grêmio, que está na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro por 2-0. O Vasco empatou em 1-1. A classificação se divide em 2 blocos. O bloco 1 apenas mostra por conta do Fluminense, que é o nosso adversário e pulou para a 6ª colocação, porque na 6ª colocação ele estava na 5ª, o RB Bragantino ganhou do Grêmio e passou o Fluminense. Agora a parte de baixo da tabela, a partir do 14º, é muito importante para o Vasco. O Corinthians, 26 pontos, está ali a 5 pontos do primeiro que está na zona do rebaixamento, que é o Santos. O Bahia tem 25, abriu 4 com a vitória. O Goiás já estava com 25, ainda vai joga hoje, um jogo dificílimo contra o Palmeiras em São Paulo. O Santos abre a zona do rebaixamento com 21 pontos e tendo 2 jogos a mais que o Vasco, o jogo atrasado e o jogo de ontem. O Vasco joga amanhã, fica com um jogo a menos que o Santos. O Vasco tem 17 pontos, o América Mineiro tem 16 pontos e o Curitiba se enterra na lanterna com 14 pontos. É uma pressão, porque o Vasco tem agora, fora da zona do rebaixamento, o Goiás como primeiro a 8 pontos. É importante somar pontos, vencer. Ainda vamos ter o confronto com o Goiás em Goiânia, mas não tá fácil não, a pressão tá muito grande. E até por conta dessa pressão, o Vasco conseguiu a mudança do jogo contra o São Paulo, que seria em Brasília, para São Januário. Você está vendo aí, a CBF já até publicou a modificação na tabela. Por quê? São Paulo não consegue ganhar fora de casa e o Vasco quer jogar nos seus domínios, com a sua torcida fazendo pressão. Qualquer condição que o Vasco tiver favorável, vai buscar. E isso já é uma decisão do Departamento de Futebol, junto com o CEO da SAF, Lúcio Barbosa.
é dar ao Vasco a condição de jogar no seu estádio, na pressão da sua torcida. E isso realmente vai acontecer, porque o Vasco joga na quinta-feira que vem com o Coritiba em São Januário, faz 2 jogos fora, contra a América 25 de setembro e dia 1º de outubro contra o Santos na Vila Belmiro, e no dia 7 vai receber o São Paulo jogando na Colina Histórica. Sobre o Fluminense, o nosso adversário de amanhã, o Fluminense está com a possibilidade de ter alguns desfalques. Paulo Henrique Ganso vai fazer um teste hoje, mas está praticamente de fora. Léo Fernandes, meia, seu substituto, também está machucado. Samuel Xavier, lateral direito, está suspenso e não vai jogar. Marcelo volta de lesão, não se sabe se vai jogar, deve ser substituído por Diogo Barbosa. E a grande dúvida, Germancano. Disse ontem o companheiro Vitor Lessa, aqui no News à Noite, que o Germancano não foi para o treino, não apareceu, ninguém sabe, ninguém viu, e o Germancano pode ficar de fora. E um outro desfalque, o técnico do Fluminense e da Seleção Brasileira, Fernando Diniz, que não vai estar na beira do campo, está suspenso. O time mais provável do Fluminense para enfrentar o Vasco amanhã: Fábio, Guga, Felipe Melo, Nino e Diogo Barbosa, André, Alexander, Arias, Keno, John Kennedy e Cano. Se o Cano não jogar, pode jogar Danielzinho. É esse o Fluminense que vai nos enfrentar amanhã no estádio Newton Santos. Agora, meu querido Arlen Lopes vai trazer uma dica importante do site Caça Zebras para a rodada de hoje do Campeonato Brasileiro. Tem jogo do Cuiabá, tem jogo do Goiás. Fique ligado, o Arlen tem boas dicas e olha, o cara é trader há muito tempo, craque no que faz. Sempre que dá uma dica, o negócio vai à frente. E tem um outro detalhe, hein? Tem uma promoção. Fique ligado aí que ele vai falar para você. E a gente volta no próximo bloco. Fala aí, Flávio, bom dia para quem tá acompanhando o programa. E olha, ontem o Corinthians combinou com a gente direitinho, né? Perdeu o jogo e fez o golzinho que a gente queria e bateu aquele green ontem. De novo, mais um green pra gente aí. E vamos pro palpite dessa sexta-feira, olha só. E a gente tem uma dupla aí, ó. No jogo do Cuiabá contra o América, a gente vai colocar over 1,5. E no jogo do Palmeiras contra o Goiás, vai ser a vitória do Palmeiras. E essa dupla aí, essa combinada, uma odd de 1,82. Muito bacana. E agora eu queria deixar um outro recado para vocês, galera. E vai ser esse recado aqui, ó. Então, galera, hoje é o último dia de fazer o cadastro aí e ganhar 7 dias de uso do software do Caça Zebra. Hoje é o último dia. Então, corre lá, faz o seu cadastro e você vai ganhar de brinde aí o bot, o robô do Caça Zebra, beleza? Tem um vídeo aqui no canal explicando tudo como funciona. É só chegar aqui no canal Caça Zebra que eu tô esperando vocês, beleza? Então vou ficando por aqui, ó. Fui! Bom, enfim, qual time que o Vasco vai colocar em campo para a partida de amanhã contra o Fluminense? Olha, a gente fez 3 artes aí que eu faço questão de mostrar a vocês para que a gente mostre as prováveis escalações. Na verdade, uma vai ser escolhida, mas as modificações que podem ser feitas. Num primeiro ponto, o time mais conservador, o time que está jogando e que jogou em Salvador. Léo Jardim, Robson, Maicon, Léo e Piton formando a defesa, Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes, na frente Serginho, Gabriel Peck e Verrete, sem no caso ter Payet e também Sebastião Ferreira. Num segundo ponto, a gente inclui aí o Sebastião Ferreira, que pode jogar no lugar de um dos 2 pontas do Vasco. Se não, vejamos, Léo Jardim, Robson, Maicon, Léo e Piton, Zé Gabriel, Paulinho, e aí entra o Payet no lugar do Praxedes, seria uma alternativa, Sebastião no lugar de Serginho, Gabriel Peck, ou então o Sebastião e o Verrete. Essa escalação tendo Sebastião em uma das 2 pontas e o Payet no lugar do Praxedes. E a terceira escalação é uma escalação também que pode ser mudada com a volta de Praxedes. Léo Jardim no gol, Robson, Maicon, Léo e Piton, Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes. Até aí o time que vem jogando. Payet ou Serginho, Gabriel Peck
ou Sebastian e Verratti. E aí os dois que estão brigando por posição seriam titulares. Num time, o Sebastian é dúvida e o Payet é certeza no lugar do Praxedes. No outro, Praxedes volta e Sebastian e Payet podem jogar juntos, praticamente aí num 4-4-2, variando para um 4-3-3. A gente tem que informar, porque sempre é uma dúvida, o árbitro vai ser Rafael Claus, os jogadores pendurados do Vasco. E olha, são muitos. Léo Jardim, Robson, Matheus Carvalho, Praxedes, Paulinho, Figueiredo, Zé Vitor, que tomou cartão no banco lá na Bahia. Jair, que não joga porque está suspenso pela expulsão, mas continua pendurado com 2 cartões amarelos. E Ryan, que não está nem mais treinando entre os profissionais. Olha, não dá para agradar todo mundo, óbvio que não dá, nem todo mundo fica feliz com aquilo que acontece, nem todo mundo fica satisfeito de não estar jogando. E me parece ser o caso de Alex Teixeira. Você vai ver aí a postagem do Teixeira, que demonstrou uma certa insatisfação quando colocado num banco de reservas, não tendo grandes oportunidades. E parece claro isso quando ele diz: você pode valer muito, mas se estiver no lugar errado, nunca será reconhecido. Será que ele está sendo aí direto com o Vasco? Não está no lugar certo hoje no Vasco, não está sendo aproveitado, pode até valer muito, enfim. Mas se for alguma coisa ao futebol, me parece injusto, porque o Alex Teixeira teve muitas oportunidades e quando as teve, principalmente esse ano, não esteve bem, principalmente no Campeonato Brasileiro, naquela fase muito ruim do Vasco da Gama. Mas não dá para agradar todo mundo. Num elenco de 30, 11 jogam. Os demais ficam sempre com aquela rusga, sempre com aquela dificuldade. É trabalho para Ramon Dias e restante da comissão. Aliás, por falar em Ramon Dias, um duelo muito importante vai acontecer no banco de reservas. Mas antes da gente saber sobre a situação de Ramon Dias, eu fiz questão de trazer uma parte da live de ontem em que Bernardo, herói do Vasco em 2011, naquela partida em que o Vasco venceu o Fluminense por 2-1 e se manteve vivo no Campeonato Brasileiro naquela ocasião, quando no final acabou sendo prejudicado com pênalti contra o Flamengo em cima do próprio Bernardo no primeiro turno e no segundo turno também um pênalti em cima do Diego Souza quando teve a camisa puxada pelo volante Williams do rival. A gente trouxe o Bernardo ontem aqui para falar daquele lance, falar daquele gol, e o papo foi muito bom. E eu pedi a ele uma opinião muito importante para que vocês possam entender, mensurar o tamanho do jogo que vamos ter amanhã. Bernardo disse sobre o time de 2011 do Fluminense, que era um time que tinha recém ganho o Campeonato Brasileiro, com Deco, com Fred, com tantos jogadores, Mariano, Diego Cavalieri, jogadores nível internacional. E o Vasco venceu o Fluminense. Será que o Fluminense de 2011 é melhor do que o Fluminense de hoje? Ou o Fluminense hoje, de Fernando Diniz, é melhor do que aquele de 2011 e vai dar muito trabalho ao Vasco amanhã? Vamos ouvir Bernardo na live de ontem, no AV News. Eu acho que hoje o time do Fluminense, pela maneira que joga, com os jogadores que tem, com a qualidade que tem, eu acho que é um time, se fosse comparar quem hoje botar do lado, quem é melhor, acho que é o time esse time agora, de 2023, né? Pela forma que joga, pela maneira que o Diniz escala o time, pela forma que ele bota o clube para jogar no campo, né? Eu acho que é um clube muito forte. Eu acho que o Vasco com certeza vai ter uma dificuldade, mas aí pode, com as peças, com a forma que vem jogando, que melhorou muito taticamente, para que possa sair com esse resultado positivo aí no sábado, que é o sonho do torcedor vascaíno. E por que eu trouxe esse depoimento do Bernardo? Simples, caros amigos, para mostrar que vai depender muito do trabalho de alguém que, desde que chegou ao Vasco da Gama, tem demonstrado muita capacidade. Ramon Dias. Ramon Dias começou perdendo no Vasco, chateado, triste, não conseguia ganhar, não conseguiu as vitórias que queria, mas depois do jogo do Grêmio, as coisas começaram a encaixar. Paulinho entrou o Verratti, as coisas começaram a melhorar, Verratti começou a meter gols, começou a ajudar e o time foi ganhando corpo.
e ele pedia desesperadamente a presença do torcedor. E agora foi concedido a ele. E o Vasco vai ter torcedor no jogo contra a equipe do Curitiba em São Januário. Vai tê-lo amanhã, mas ainda no Engenhão. Mas de qualquer forma, Ramon Dias é um cara obcecado. A gente trouxe isso durante a semana no nosso AVNews. É um cara que chegou no Vasco muito pragmático. Ele quer somar pontos e quer sair da zona do rebaixamento. Vai jogar bonito, vai jogar feio, não interessa. E se para isso tiver que tirar jogadores como, por exemplo, Alex Teixeira, talvez com essas indiretas, não tem problema nenhum. Ramon Dias está aqui para vencer. Mas tem talvez seu maior desafio nesse caminho, que é o Fluminense. O Palmeiras é um grande desafio? Sim, é. Abel Ferreira é um grande treinador, mas amanhã Ramon Dias vai enfrentar o treinador da moda do futebol brasileiro. Tanto é que foi escolhido pela CBF para comandar a seleção e comandou muito bem nos 2 primeiros jogos das eliminatórias. O Brasil ganhou dos seus 2 adversários, Bolívia e também o Peru. Fernando Diniz. É um duelo de gerações. Um mais novo, talentoso, fazendo bom trabalho, o outro mais experiente. E olha, o experiente que está ao nosso lado tem uma ótima notícia. A notícia que foi trazida ontem, a gente apurou isso, mas o nosso Joel Silva do Lance trouxe uma ótima matéria e eu vou trazer a arte do lance aí, que mostra que Ramon Dias está acostumado a vencer clássicos. É um vencedor de clássicos. Treinando 3 grandes equipes do futebol argentino dentro de um corte, o River Plate, onde ele foi treinador e foi dos bons. No São Lourenço de Almagro, onde conseguiu um título nacional e é idolatrado lá, apesar de ser ídolo do River Plate. E o Independiente de Avejaneda, também um clube muito tradicional, dos maiores ganhadores de Copa Libertadores, onde também ele é muito reconhecido. Nesses clubes foram 89 clássicos. Ele tem exatamente 40 vitórias, são 30 empates e apenas 19 derrotas. No River foram 66 jogos, 29 vitórias, 16 derrotas, de lavada. No São Lourenço, 21 jogos, são 10 vitórias e 3 derrotas, colocando aí o São Lourenço numa disputa contra o Huracan, que é o grande adversário do São Lourenço. E no Independiente de Avejaneda, que joga contra o Racing, 2 clássicos, 1 vitória e 1 empate. São clubes tradicionais que mostram que, apesar de camisas diferentes, Ramon Dias não está de brincadeira. Quando tem um clássico, clássico não se joga, clássico se vence, diz o treinador vascaíno. E amanhã a gente vai ter um clássico contra um grande treinador do outro lado. Mas e aí? Eu sou muito mais Dom Ramon. E você, torcedor do Vasco? É isso, turma. Estamos encerrando o nosso Bom Dia Gigante dessa sexta-feira, dia 15 de setembro. Fizemos aqui na força, na raça, na disposição, substituindo, espero que tenha sido a contento de todos, o nosso querido Emerson Rocha, que vai voltar ao nosso convívio já já, mas espero que tenha sido bom para todos vocês. Dá um like, se você gostou, dá um like, dá uma curtida. Tem tido pouca visualização em alguns dos nossos vídeos. Visualize os nossos vídeos, dá uma olhada, curte, comenta, compartilha aí pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. É sempre legal ter você ao nosso lado em qualquer dos nossos vídeos. No Boletim AV, no BDG, no Bom Dia Gigante, no AVNews, que logo mais a gente vai fazer ao vivo mais uma vez, no Arquibancada do AV. Enfim, tem nossos quadros, tem muita coisa acontecendo e a gente conta com a sua audiência. Amanhã, a partir de 15 horas e 15 minutos, a gente tem o Abre, a Jornada Brasileirão 2023, direto do Engenhão. Mas, por enquanto, a gente volta logo mais, a partir de 9h30 da noite, mais uma vez com o News ao vivo para você, às vésperas de Vasco e Fluminense. Vamos bater papo, vamos saber das novidades, vamos especular time, vamos falar de muita situação, porque amanhã é dia de bola rolando. Grande abraço a todos vocês, um ótimo dia. Obrigado pela atenção e pelo carinho. A gente se vê logo mais. Tchau, turma. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho. Atenção, vai enfiar. Gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!